Bom, nós paramos aqui no controle da petição inicial, né, no nosso último vídeo, e seguimos agora com as causas que levam ao indeferimento da petição inicial, né, que, a meu juízo, é importante, né? Causas que levam ao indeferimento da petição inicial. Artigo 330, inciso 1 e parágrafo 1º. Primeiro, aqui, a linha A. A exequente não formula pedido imediato. Ele não pede a penhora de bens, ele não indica bens à penhora, ele não individualiza o título de crédito, não expõe causa de pedir, faz uma narrativa incongruente, uma narrativa dissociada do título executivo que está instruindo a petição inicial, o velho copia e cola, né? Invoca um título, mas descreve outro, formula pedido inadmissível, tipo prisão do devedor. Desculpa, não é coronavírus. Tipo, o pedido de prisão do devedor quando não for hipótese de dívida de alimentos, né? Aí não tem como prender o devedor. Pretende executar um crédito pecuniário comum por meio de coerção pessoal, esse é o exemplo. Comula indevidamente execuções, nós vimos os casos de acumulação de execuções, ilegitimidade de parte, ativo ou passivo. Falta de interesse processual de agir por inadequação do meio utilizado, né? Falta de interesse jurídico ou por inexistência de exigibilidade do título. Crédito ou valor insignificante. Então, essas são as causas que levariam o juiz a indeferir a petição inicial, mesmo após, né, a emenda dessa petição inicial. A grande questão que se coloca é qual seria o recurso cabível da decisão que indefere a petição inicial e extingue liminarmente o processo. O recurso cabível aqui, nesse caso, a decisão que indefere a petição inicial e extingue o processo, é a sentença. E da sentença, né, logicamente, todos sabem, expertos em recursos, da sentença cabe apelação. Essa apelação ela tem uma peculiaridade que é permitir o juízo de retratação, né, e tem a peculiaridade em que o réu é citado para oferecer contrarrazões ao recurso de apelação. Então, veja, ele sequer foi citado na petição inicial, mas ele será citado, né, para, se quiser, apresentar contrarrazões a esse recurso de apelação. Então, nós vimos aqui duas situações. A primeira da emenda da petição inicial, do controle da petição inicial, né, o princípio da aproveitabilidade. A segunda é do indeferimento da petição inicial e o recurso cabível. E agora nós vamos para a etapa que demanda talvez a maior expectativa de todos, que é o deferimento da inicial, ou seja, o recebimento da petição inicial e a citação do executado. O processo de execução começa com você sendo feliz. Por quê? Porque o juiz, ao despachar a inicial, ele já vai fixar de plano os seus honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Caso o executado pague todo o valor que consta da planilha de cálculo, todo o valor que consta na petição inicial, em 3 dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade, ou seja, os honorários serão minorados a 5%. Na hipótese de o devedor não pagar e ainda assim pretender interpor embargos, pretender se defender, nós teremos a majoração dos honorários advocatícios, que pode chegar, né, até 20%, né, na hipótese de embargos à execução, de defesa do devedor. Ele não paga nos 3 dias e ainda se defende. Se perder a defesa, vai pagar 20% sobre o valor da causa. Então, perceba como no processo de execução você já começa o processo sendo feliz, né? Vamos adiante. O artigo 829, ele está tratando da citação do devedor. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias contado da citação. Cuidado! Esses 3 dias nós não iremos aplicar a regra do artigo 231 do CPC. Ou seja, o que significa não aplicar o 231 do CPC? Significa que a contagem se dá a partir do ato da citação. Assinou o mandado de citação, está contando 3 dias, não é da juntada aos autos do mandado de citação. A citação no processo de execução é um ato complexo.
vai ser muito comum vocês verem em processos decisões do tipo cite-se executivamente, despacho, né? Cite-se executivamente. Né? Qual é a diferença de citar executivamente ou simplesmente citar? A citação é o ato pelo qual se dá conhecimento ao réu ou ao devedor da existência do processo. Essa é a citação pura e simples. Citar executivamente é uma expressão que denota a complexidade do ato no processo de execução. A citação, além de dar conhecimento ao réu da existência do processo, ela também vai constar a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado. Ou seja, o oficial de justiça vai à casa ao domicílio do executado e cita para que ele pague em 3 dias. Verificando que dentro dos 3 dias ele não pagou, o oficial de justiça volta ao domicílio do executado e lá faz a avaliação e a penhora dos bens do devedor, individualizando-os, né, descrevendo-os e devolvendo o mandado aos autos do processo. Quando o oficial de justiça devolve o mandado aos autos do processo, começa a contar o prazo de 15 dias da defesa, e esse sim contados da juntada aos autos do mandado de citação. A complexidade do ato da citação, todavia, possibilita que o oficial de justiça, ao cumprir o mandado, cumpra na integralidade toda essa complexidade, todo este ato, né? Ou seja, cita o devedor, penhora e avalia os seus bens, né? Ou ele cumpra parcialmente esse ato. Do tipo, foi lá, citou o devedor, quando voltou para penhorar os bens já não achou mais ninguém. Algo que é absolutamente comum. Né? Então, o cumprimento do mandado, né, ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser parcial. Né? Sempre que nós tivermos a pretensão de expropriar bens ou já indicar bens a penhora, é sempre recomendável que a gente peça na petição inicial e justifique isso ao juiz, né, que a citação se dê por mandado de oficial de justiça. Né? Pelos correios, nem sempre a gente vai conseguir atingir esse objetivo, porque o correio não tem poder de penhorar e avaliar bens do devedor. Né? Então, cuidado com essa na observância aí das várias formas de citação. O que o executado pode fazer frente a esta citação nos primeiros 3 dias? Primeiro, ele pode cumprir a obrigação. Se ele cumprir a obrigação, se ele pagar a integralidade do que está sendo objeto de execução, cumprir a prestação, ele vai ganhar o desconto de 5% nos honorários advocatícios. Ele pode também provocar a extinção prematura da execução questionando os pressupostos processuais, né, a legitimidade, o interesse jurídico, né, a validade do título, a prescrição ou coisas do gênero. Né? E a terceira opção seria ele ficar inerte, ou seja, ele não vai fazer nada, ele foi citado e não vai fazer nada. Depois dos 15 dias, na verdade, não propriamente depois dos 15 dias, mas após a juntada do mandado e em até 15 dias, o devedor ele pode se opor à execução. Ele pode apresentar embargos à execução, que é matéria de defesa e nós vamos falar mais adiante. Ou ainda fazer um pedido de parcelamento do valor devido. O processo civil Casas Bahia. Você pega um carnê e vai pagando. É quase isso. O artigo 915 está tratando do prazo de oferecimento dos embargos. 15 dias contados na forma do 231, 15 dias, portanto, contados da juntada aos autos do mandado de citação. Nesse mesmo prazo, e foi por isso que eu estou citando aqui o prazo de embargos, embora a matéria de defesa no processo a gente vai ver mais adiante, né, nesse prazo de embargos, reconhecendo o crédito, olha o perigo, do exequente comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Então, dentro do prazo de embargos, é o prazo de 15 dias, o devedor tem a prerrogativa de
pedir o parcelamento do crédito. 30%, ele deposita nos autos 30% do valor e parcela o restante em até 6 parcelas mensais. O exequente vai ser intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz vai decidir isso em até 5 dias. Enquanto não vai ser apreciado esse requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente o seu levantamento. Lógico, deferida essa proposta de parcelamento, é sempre recomendável a suspensão do processo de execução, mas a manutenção das garantias. Ou seja, se houve penhora e avaliação até esse momento do processo, mantenha a penhora e avaliação, condiciona o levantamento da penhora ao pagamento integral da obrigação, porque senão você está correndo sério risco de tomar calote. Você aceita o parcelamento e libera o patrimônio, concorda com a liberação do patrimônio do devedor, cuidado, você não vai ter garantia do recebimento da dívida e você tem a chance de tomar um calote aí no curso do processo de execução. O que é importante aqui também em relação a esse prazo, já que nós estamos preocupados com a questão do prazo dos embargos, em relação ao prazo de oferecimento de embargos, não se aplica o disposto no artigo 229. O que é o artigo 229 do CPC? É a contagem em dobro dos prazos processuais, sobretudo quando nós tivermos advogados distintos representados por escritórios de advocacias distintos. A velha história dos dois devedores com dois advogados diferentes. Nós não vamos ter contagem em dobro dos prazos processuais como teríamos lá no processo de conhecimento. Aliás, eu não sei, me parece que nem no processo de conhecimento nós vamos ter mais contagem em dobro. Porque a contagem em dobro de prazos ela diz respeito ao processo físico. E ela tem a única e exclusiva finalidade de garantir o acesso aos autos, ponto final. Com o advento do processo eletrônico, a única contagem em dobro dos prazos processuais poderia ser vislumbrada na situação da fazenda pública. Os entes da fazenda pública vão continuar gozando de prazo em dobro, mas aí o motivo é outro. Não é o acesso aos autos, propriamente dito. Então, cuidado com a questão do prazo. O prazo esse é de 15 dias contado aos autos da juntada do mandado. O prazo dos 3 dias para pagar é contado da citação. Passou 3 dias contados da citação, já não tem mais desconto de 5% dos honorários advocatícios. Cuidado com isso também. Diz lá o Araquém de Assis que a execução se forma com a simples entrega da petição inicial, conforme diz lá o artigo 312, primeira parte. Mas a relação jurídica processual ela se completa com a citação do executado, artigo 238, quando ela não se realiza em simultâneo processo, simultaneamente com o processo. A citação é ato fundamental quando cabível para tornar angular a relação processual. Na verdade, gente, o que o Araquém aqui está querendo dizer é que a relação jurídica processual ela vai se formar no momento da citação. A invalidez ou ausência deste ato, ipso facto, acarreta a inexistência dos atos subsequentes. Um processo sem citação é um processo kafkaniano. Dica para a quarentena, leia um livro do Franz Kafka, O Processo. A expressão processo kafkaniano vem desse livro. É um processo que não existe, é um processo que não tem validade, portanto. Por meio da citação do executado, continua o professor Araquém de Assis, atende-se ao direito fundamental do contraditório, conquanto limitado na execução em virtude da natureza dos atos. No Moodle, eu disponibilizei para vocês, gente, um videozinho do professor Araquém. O professor Araquém fala muito disso nesse vídeo, da formação da relação jurídica processual e da pretensão executiva, dentro do contexto da ação executiva, que é a matéria da nossa aula. Recomendo, mais uma vez, vivamente, que quem não assistiu, assista. Eu sei que a palestra é um pouco extensa, acho que é 1h30 de fala dele, mas vale a pena cada minuto. O professor Araquém é um verdadeiro gênio aí do processo civil. Seguindo adiante, a citação, outras formas de citação que não por oficial de justiça, A citação por hora certa, ela é admissível no processo se o exequente, logicamente, não preferiu o arresto dos bens. O arresto é uma espécie de pré-penhora. E a citação por hora certa,
ela também vai acontecer quando houver suspeita de ocultação. Não se esqueçam, todavia, que no caso da citação por hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria precisa enviar para o devedor telegrama ou radiograma dando-lhe de tudo ciência, no prazo de 10 dias, sob pena de ineficácia do ato também. Né? Ainda é possível a citação postal, na forma do artigo 248 do CPC, cujo prazo também vai ser de 15 dias contados da juntada aos autos dessa carta, e também é possível a citação por edital, né? Talvez mais excepcional, mais rara, né? Mais difícil de ser deferida pelo juiz, mas é, logicamente, perfeitamente possível aí a citação por edital no processo de execução, né? Eu vou interromper a exposição por aqui e vou incluir no Moodle aí também alguns exercícios mais e conversamos o nosso encontro no Microsoft Teams ou aí na plataforma Zoom para a gente debater mais um pouquinho de processo civil, certo, gente? Um abraço para vocês todos aí, se cuidem na quarentena.